O trânsito, na prática, é um sistema complexo onde diferentes modais compartilham o mesmo espaço: carros, motos, bicicletas, patinetes e pedestres. Nesse ambiente, a segurança real não nasce da simples transferência de responsabilidade para um único lado, mas de uma lógica de responsabilidade compartilhada. Cada agente precisa compreender os riscos que corre, as limitações do seu meio de transporte e agir de forma previsível e prudente. Isso não significa ignorar que veículos maiores têm maior potencial de causar dano. Esse é um fato físico incontestável. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que pode ser um pouco espinhoso: os acidentes de trânsito envolvendo patinetes elétricos. Acidentes esses que podem sim ser frutos de uma imprudência do condutor do patinete, mas que também pode ser causado por imprudência de motoristas, pilotos e até mesmo de pedestres. Mas pode ter certeza que, por se tratar de um veículo relativamente novo, vão tentar jogar tudo nas costas de quem conduz patinete elétrico. Meu objetivo aqui não vai ser sinalizar a virtude, bancar um moralista, que eu não vou fingir que eu nunca atravessei uma pista fora da faixa, que eu nunca atravessei andando entre os carros, que eu nunca ando no corredor entre os carros de moto ou até mesmo de patinete. Não vou aqui fingir que eu nunca peguei uma contramão na vida, já fiz tudo isso. Então, se eu viesse aqui apontar o dedo para todo mundo que resolveu assumir o risco de uma conduta imprudente, mesmo que por um pequeno interstício de tempo, eu estaria sendo hipócrita. E o que eu costumo pregar e executar na minha vida é que, cara, assuma as consequências. Se você optou por assumir o risco de algo imprudente e essa ação acabou por gerar consequências negativas, assuma a responsabilidade, sem terceirizar a culpa. Vou te dar um exemplo aqui. Você é um motorista de um carro e resolve fazer uma conversão em um local proibido. Você avalia que a próxima conversão permitida só vai estar daqui a uns 5 quilômetros. Então, para ganhar tempo e economizar combustível, você resolve assumir o risco daquela conversão ali irregular. Tá certo. Acontece que, enquanto você está fazendo a conversão, vem uma bicicleta ali, vindo no outro sentido, vindo em uma certa velocidade que ela não esperava que você fosse fazer aquela conversão. Então, enquanto você está convergindo, não dá tempo da bicicleta frear, então ela vai e atinge lateralmente o seu carro, né? Você acabou por causar um acidente. Você poderia ter feito aquela conversão regular e dar tudo certo? Cara, beleza. Não seria eu a pessoa a te condenar por fazer aquela conversão ali irregular. Deu certo, você fez direito e tal. Mas a partir do momento que você assume o risco de exercer uma conduta imprudente, você tem a obrigação de se certificar que ninguém será afetado negativamente como resultado daquela conduta. Isso é o que eu penso. Se você não executou direito e deu BO, cara, assuma seu BO. Outro exemplo. Agora você não está mais no carro. Você agora está pilotando uma moto. Você pega um corredor de carros, entra entre os carros, de repente você começa a passar pelo corredor em uma velocidade que já está acima da considerada prudente para você estar passando por um corredor. Aí você pensa, não, eu sou o cara, eu dou conta, pode deixar, não vai dar nenhum problema. De repente, um carro resolve mudar a faixa e nem dá tempo dele te ver se aproximando por conta da velocidade que você estava. E aí, não dá tempo nem de você frear. Você vai lá e bate no carro. A primeira reação de um cara desse, que ele não está acostumado a assumir a responsabilidade pelas consequências dos seus próprios atos, é ele pensar, pô, o motorista foi lá e me trancou, né? Ele ia pensar em jogar a responsabilidade pro motorista, mas, cara, você assumiu, você bateu no peito e disse que era o cara, né? Você dava conta daquela velocidade ali. Mas aí foi aquela velocidade que não deu tempo nem do motorista te ver e não deu tempo nem de você frear. Então, assuma seu BO. Outro e último exemplo. Agora você não é mais o motorista, você não é mais o piloto de moto, você é apenas um pedestre agora. E você quer atravessar uma rua de um lado para o outro de uma avenida. Tem uma faixa de pedestre a 50 metros dali, mas você não quer andar, você acha que não é necessário, o trânsito está aqui, está parado, os carros estão enfileirados, e eu dou conta de atravessar essa avenida aqui. Então, enquanto você está ali, atravessando entre os carros, e você vai passar pelo corredor, né, uma fila entre um carro e outro, você não presta atenção no corredor, e você não repara que está vindo uma moto de lá, e a moto vem e te pega. Bom, ao meu ver, não tem problema nenhum você atravessar entre os carros, né? Tinha uma faixa lá, você resolveu assumir o risco,
Beleza, mas igual eu falei com uma situação do motorista. A partir do momento que você optou de assumir o risco de algo imprudente, no mínimo, faça com atenção redobrada, que você já está fazendo o que não seria o regular. Né? Então, dobre a atenção para você não ferrar com a vida de ninguém. Então, assuma seu BO. É isso que eu penso. Agora, para discutir esse assunto aqui, eu gostaria de trazer a vocês uma perspectiva que eu acho que tem influenciado bastante na questão dos acidentes de trânsito. É uma ideia sociológica que é muito repetida por aí. A ideia de que é a obrigação do mais forte de olhar pelos mais fracos. De que aqueles que detêm mais força é quem deve ter mais atenção para não ferir o mais fraco. E aqui eu gostaria de fazer um contraponto a essa ideia, que na minha concepção é totalmente equivocada e antinatural. É antinatural porque não é esse comportamento que você observa na natureza. O que normalmente se observa é o oposto disso. Cada organismo desenvolve mecanismos para proteger a si próprio, justamente porque é ele quem sofre as consequências diretas de qualquer erro. Animais menores tendem a ser mais cautelosos, mais ágeis, mais atentos ao ambiente para poder reagir aos riscos, porque a sua sobrevivência depende diretamente disso. Isso é aquilo que nós chamamos de instinto de sobrevivência. Não existe um acordo moral em que o mais forte assume a responsabilidade pela segurança do mais fraco. Existe sim um sistema em que cada indivíduo precisa agir com atenção para preservar a própria integridade. Quando a gente traz essa lógica para o trânsito, surge um ponto importante de reflexão aqui. A ideia de que o mais forte, normalmente aquele que está em um veículo maior, deve assumir toda a responsabilidade, pode acabar reduzindo o senso de autopreservação de quem está em uma posição mais vulnerável. Isso pode gerar comportamentos insanos, baseados na expectativa de que o outro sempre terá tempo, espaço ou capacidade de evitar o acidente. Então, quer ver um exemplo disso? Vamos ver uns vídeos aqui. Então vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Né? Isso aqui aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, né? Dia recente, 4 de março. Uma idosa foi atropelada na manhã dessa quarta-feira, enquanto atravessava na faixa de pedestres na Avenida Tílio Fontana, em Chapecó. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Ela vai, atravessa e o carro pega ela. O que faltou aqui? Era evitável esse acidente? Claro, era perfeitamente evitável esse acidente. Primeiro, se o motorista estivesse atento à pista, que é o óbvio. E segundo, se a própria pedestre tivesse tido o mínimo de instinto de sobrevivência, que é justamente o que eu estava falando ainda há pouco. Você está na faixa de pedestre não te garante uma proteção. Muita gente comete esse mesmo erro aqui. Esse tipo de acidente aqui acontece direto. São pessoas que internalizaram essa ideia de que se ela está na faixa de pedestre, o carro ali que está olhando, ele que tem que prestar atenção. Aquela famosa frase que diz, ele está me vendo, ele não é doido. E as pessoas têm que parar com esse pensamento, né? Porque nessa situação, o impacto do corpo do carro com o do pedestre, quem vai levar a pior é o pedestre. Então, você tem que ter esse instinto de autopreservação. O que uma pessoa, um pedestre prudente faria numa situação como essa aqui? Antes de entrar na faixa, ele aguarda os carros pararem. E quando você está atravessando na faixa, você olha para os carros. Porque ali não tem só carros, tem motos também, que às vezes vêm e passam pelo corredor. Então você tem que estar sempre atento. Isso aqui é uma coisa básica, que às vezes que era costume da gente aprender, nossos pais ensinar quando criança. Mas parece que essa ideia de que, não, é responsabilidade do mais forte, olhar pelo mais fraco, tem subvertido a mente das pessoas. Bora olhar esse outro acidente aqui, ó. Isso aqui em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tá acontecendo muito acidente lá também. Até agora, botei nada com patinete elétrico ainda, que é só para mostrar como tem acontecido acidentes aí por falta desse instinto de sobrevivência, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Aí, ó, tem até a chamada aqui, ó. Socorristas chegam segundos após o acidente entre ciclista e carro em praia de Balneário Camboriú. Essa chamada aqui foi foda. Cara, aqui é o seguinte aqui.
primeiro comentário que o cara já disse aqui, ó, ciclista na contramão, de fato, e carro fazia a conversão de forma irregular. Para muita gente vai achar que isso aqui o carro está errado aqui fazer essa conversão, porque aqui tem uma dupla faixa contínua. Só que essa dupla faixa contínua ela é só para ultrapassagem. Isso não significa que você não possa ultrapassar ela aqui para entrar em algum lugar, ou uma garagem, ou uma rua, que foi exatamente o que ela fez aqui, né? Se for para pegar alguém que está errado, aqui é o ciclista que está vindo na contramão, ele é que está errado. Então, aí vai ter gente que vai falar, mas o motorista, por ele ser o mais forte, ele deveria estar mais atento para ver se está vindo alguém de lá, né? Cara, se você é o que está na bicicleta, faz isso. Você vai ficar com uma expectativa de vida bem alta, né? Agora, se você tem amor à sua própria vida, você que é o mais fraco, primeiro, ande certo. Segundo, olhe pelos outros. É você que tem que estar mais atento, né? Quem está mais vulnerável, quem vai ser mais impactado por algum erro seu ou dos outros é você mesmo, cara. Então não vai atrás disso, não. Esse cara aqui, primeiro que ele devia estar na mão dele, né? E outro que ele devia estar mais atento. Por sorte aqui, parece que não teve nada demais nesse acidente aqui. Então vamos ver essa outra notícia aqui, ó. Aconteceu aqui em Planaltina. A senhora de 69 anos é atropelada e fica em estado grave no Totalville. O motorista foge do local sem prestar socorro. Bora dar uma olhada aqui. Lá vem a senhora, ela vem andando pela rua disputando espaço com o carro. E é atingida, o motorista vai e não sei se ele percebeu ou não, bateu e foi-se embora. Você acha que é prudente uma pessoa, um pedestre, transitar na rua disputando espaço com os carros? Eu tenho certeza que tem gente que vai tentar dizer que você está tentando revitimizar a vítima, você está tentando culpabilizar a vítima, né? No caso, o errado sempre é o mais forte, aí no caso o carro, né? O carro que deveria estar vendo por ela, né? Cara, tem gente que vai pensar isso. Isso é o típico da pessoa que se exime de responsabilidade, né? Você acha que é prudente uma pessoa, você disputar espaço na rua com o carro? A não ser que você seja um kryptoniano, você não vai querer disputar espaço com o carro. Então, ali, qualquer pessoa em sã consciência estaria andando ali no meio não é bem uma calçada ali, mas tem espaço ali para você andar sem precisar andar disputando espaço com o carro. Isso aí é mais uma vez essa subversão da ideia de que por você ser mais fraco, você terceiriza a responsabilidade do zelo sobre a sua própria vida para o outro, né? Seja esse, ou no caso, o carro, ou qualquer outra coisa que vai te proteger, né? Você se isenta da responsabilidade de zelar pela sua própria vida. Isso é insano. E agora nós vamos para o primeiro caso envolvendo aqui um acidente com um patinete elétrico. Esse daqui aconteceu também recentemente, não tão recente aqui, 30 de janeiro, né, de 2026, eu pensei que fosse mais recente isso. Esse aqui foi em Araponga, Paraná. Vamos dar uma olhada aqui, vou dar o play. Cara, e isso aqui, vamos lá, sempre quando acontece um acidente como esse, a primeira discussão que acontece, você vai ver nos comentários aqui, eu não estou com acesso aos comentários, mas quem tá certo e quem tá errado. Cara, isso é instintivo de todo mundo, fazer esse julgamento, né? Então, e vai ter opinião de tudo quanto é tipo. Vai ter gente dizendo que ela que tá errada, e vai ter gente dizendo que é o cara que tá errado do carro, né? Por motivos diversos, por motivos técnicos, de sinalização, né?
e por motivos não técnicos, talvez motivos emocionais. Um deles é esse, dessa tese que eu estou colocando aqui, de achar que porque ela é a mais fraca, né, o carro é que tem que estar prestando atenção. Cara, insano isso, insano, mas tem gente que sustenta essa ideia. Mas eu gosto de ver as coisas pelo nível técnico, até porque essa visão aí idealística aí eu já, para mim, eu nem considero, né? Então, por um nível técnico, só olhando essa imagem aqui, é difícil saber de quem seria a preferência aqui, né? Não dá para ver se tem alguma placa de pare aqui ou aqui, né? Se não tivesse placa nenhuma, pela regra das preferências, né? A gente poderia até suspeitar que é a preferência dela, né? Porque no caso aqui, não, na realidade nem isso, né? Porque a preferência é sempre de quem está à direita, né? Então se ela está vindo de lá para cá, a preferência é de quem está à direita, de quem está, no caso seria dele, mesmo se não tivesse sinalização, né? Então aqui, sem ver as sinalizações, a preferência já seria dele. Agora, por uma questão de autossobrevivência, de instinto, você jamais, ainda mais no patinete, cara, isso aqui não é só ela que faz isso aqui, não. Já vi gente fazendo isso com patinete. Você entrar de uma vez, assim, num cruzamento, isso é completamente louco. A bateria do microfone acabou aqui, eu vou usar o microfone da câmera aqui para gravar. Como eu estava dizendo, como eu estava curioso para saber quem é que estava com a razão ali, tecnicamente, né? Eu fui no Google Maps e consegui achar aquela rua, né? Que é o cruzamento da rua Papagaio com a rua... Esqueci o nome da outra rua aqui. Rua Papagaio com alguma outra rua aqui. Está aqui na matéria, que é a Rua Papagaio com Rua Tucanos. E achei a rua, é essa daqui, ó. Se vocês forem reparar, é o exato ângulo aqui. Ela veio daqui e ele veio daqui, né? Aqui você tem uma quadra aqui nessa esquina, e eu fui ver primeiro se tinha alguma placa de pare aqui, né? Aí eu vi essa placa aqui, mas se você dá uma olhada direitinho, você vê que é uma placa de proibido estacionar, né? E não tem nem nenhuma sinalização horizontal aqui dizendo para parar. Mas aí, se você olhar, primeiro que você olha que tem uns carros estacionados pro lado de lá. E eu olhar para essa rua aqui não tem placa de pare, nem sinalização horizontal aqui no chão. E quando você olha aqui para cá, você vê que tem a sinalização de pare e as duas vias são nesse sentido. Isso significa que essa rua aqui, ela é uma rua de mão única. O que significa que ela estava vindo na contramão aqui. Ou seja, tecnicamente, ela estava errada. Porque ela nem deveria estar vindo por aqui, né? É a contramão. Mas como eu disse, que eu não vou sinalizar virtude aqui, né? Tudo bem. Ela resolveu assumir o risco, mas assuma as consequências, né? As consequências das suas ações. Ela podia muito bem ter vindo aqui, né? Ter reduzido, parado, olhado para depois atravessar. Mas aí não tem experiência, né? Não tem maturidade de trânsito para poder fazer isso. Então, acabou se acidentando e eu espero que ela não tenha... além, é claro, que a gente espera que a pessoa não tenha se machucado, né? Ter tido uma lesão mais grave, mas que também não venha terceirizar a responsabilidade para o motorista, que estava totalmente correto, né? Ele vinha na mão dele, onde ele tinha preferência para seguir direto, né? Ele não precisaria parar aqui. Quem tem que parar é quem está vindo aqui, que tem a sinalização horizontal, né? Dizendo para você parar. Se você é um piloto de moto, como eu também, normalmente o que a gente faz, que é mais prudente, é você reduz, né? Porque eu particularmente não confio em sinalização, não confio em preferências, não confio em seta, né? Eu sempre espero para ver a postura do outro motorista, né? Se eu estou vindo aqui eu tenho um campo aberto, eu consigo visualizar que não está vindo um carro, então aí eu consigo ver um passo direto. Se eu vejo que está vindo o carro, né, então eu dou uma reduzida e observo se ele vai parar mesmo. Se eu observar que ele já reduziu o suficiente para parar, eu já passo direto, né? Mas não confio de jeito nenhum nessas sinalizações em setas.
Eu ia começar a reagir a algumas reportagens que encontrei aqui envolvendo patinetes elétricos, mas antes disso, vou mostrar mais um acidente que aconteceu por agora, enquanto eu estava gravando esse vídeo. Um dos meus repórteres de campo me acionou e resolvi colocar nesse vídeo aqui de última hora. Eu sei que o negócio tá parecendo que tá perdendo foco aqui. O nome do canal é Não Sei Se Compro, com o objetivo de fazer reviews com opiniões honestas. Eu comecei fazendo esse vídeo dizendo que iria falar sobre acidentes envolvendo patinetes elétricos e do nada acabei me tornando Cidade Alerta aqui, né? Mas calma, eu acho que eu vou ter que mudar o nome do canal para Canal Sem Foco, coisa assim. Mas então vamos lá. Como eu estava dizendo, esse acidente, que não envolve patinete elétrico, aconteceu esses dias na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O acidente é brutal. 2 pedestres durante a noite, um homem e uma mulher, depois de estacionar o carro do outro lado da rua, ao tentar atravessar a rua, já quase chegando do outro lado, a mulher é acertada violentamente por um carro que disputava um racha de corrida com outro carro. O impacto ele é tão brutal que, na hora, uma de suas pernas ela é arrancada e lançada para uma outra rua cerca de 100 metros dali. Vamos dar uma olhada no vídeo. Imagens, eu quero imagens. Vamos lá. O acidente é esse aqui. Vamos logo pro vídeo. O vídeo ele já começa com eles atravessando a pista aqui, ó. Tá quase chegando do outro lado e o carro vem em alta velocidade ali e atinge ela. Ele já pega eles atravessando a rua aqui, não tem um ângulo, mas eu tenho um outro aqui que pega já um ângulo maior. Esse aqui já pega um ângulo melhor da situação. Só estão esperando, é bem movimentada a avenida. Eles esperam aqui o melhor momento para atravessar. O problema é que quando eles resolvem atravessar, eles descuidam. Eles param de olhar. Já estava chegando do outro lado. Aqui nesse impacto aqui, na hora que ele bate na perna dela, a perna dela é lançada. Nessa rua aqui vai parar na outra rua. Eu vou mostrar aqui a imagem da onde foi parar a perna dela. Olha isso aqui, onde a perna dela foi lançada. A perícia chegou, a polícia tá aqui. Ó. Ali é a antiga Sansei da Anne, do Sidney. O acidente foi bem ali, ó. Bem naquela esquina ali. Tava postando um racha, a mulher foi atravessada daqui pra lá. E o carro daqui passou, o outro pegou a canela dela. Só foi a perna. A perna saiu daqui, voou por cima desse barracão aqui e caiu lá. Eu calculo que tenha mais ou menos uns 80 metros. O que eu posso dizer dessa situação aqui? Infelizmente, eles se descuidaram enquanto atravessavam a rua. Faltou o instinto de sobrevivência. Isso quer dizer que eles são os culpados? Jamais. Esse comentário aqui, a única coisa que eu discordo é a parte que diz que não dá para jogar a culpa apenas no motorista. Claro que dá. Ele estava claramente em alta velocidade e, como já foi apurado na reportagem, estava disputando um racha com outro carro. Mas o que muitas pessoas não entendem é que existe uma diferença entre responsabilização e responsabilidade. O responsabilizado nessa situação é só um, é o motorista. Ele que cometeu o ato infracional de andar acima da velocidade máxima da via, em uma via que ele não poderia estar. Ele que cometeu o ato penal de tentativa de homicídio culposo, e aqui eu peço licença para qualquer operador que esteja assistindo, qualquer operador do direito, caso essa tipificação esteja imprecisa. Agora, a responsabilidade recai sobre os dois, mas principalmente sobre os pedestres. Por quê? Porque é ilógico você querer cobrar responsabilidade do transgressor, é contraditório, é paradoxal, é sair para dentro, é subir para baixo. É como pedir consciência para um assassino, sendo que ele só é assassino pela ausência da consciência. O máximo que você pode esperar de um indivíduo desse é que ele seja responsabilizado. Agora, a responsabilidade, ela é sua. Se eu quero evitar ser atropelado, eu vou tomar os devidos cuidados para evitar que isso aconteça.
Se eu quero evitar ser roubado na rua, eu vou tomar as devidas providências para mitigar que isso aconteça. Significa que eu seja culpado por ser roubado? Não. Significa que que vou ser o responsabilizado? Não. Mas significa que cabe a mim adotar medidas preventivas a fim de evitar danos maiores a mim próprio. Isso se chama responsabilidade. Pronto, agora para não dizer que eu falei de tudo, menos dos acidentes envolvendo patinete elétrico, vamos acompanhar essa reportagem aqui, que saiu no Jornal da Band, falando sobre os acidentes envolvendo patinetes elétricos aqui. A volta dos patinetes elétricos para as ruas chegou com um antigo problema: os acidentes. Os casos aumentaram, tem levado algumas cidades a criar novas leis, entre elas para o uso obrigatório do capacete. Eles são modernos, ágeis e práticos. Retira aqui, anda por onde quiser e depois devolve. O caminho que eu faria a pé, levaria em torno de 15 a 20 minutos. Eu gasto quase 5 no máximo. Patinetes elétricos não poluem o meio ambiente e, se tiverem regras bem estabelecidas, podem ser um transporte sustentável. Mas tem uma coisa que preocupa: o número de atendimentos por lesões ortopédicas no Brasil em decorrência do uso desses patinetes aumentou 28% em 2025, se comparado ao mesmo período de 2024. Seria muito importante, para começar a subir num patinete elétrico, que você tivesse um capacete. Sem falar, obviamente, das proteções dos punhos, dos cotovelos e dos joelhos, mas como... Cara, eu não sou contra o uso do capacete, não. Eu sou contra a obrigatoriedade. Esse negócio de você ter que decidir pela pessoa quando ela tem que se proteger ou não, eu não sou muito a favor dessas intervenções, não, né? Tem gente que gosta, que tem esse fetiche de gostar de que os outros, no caso o Estado, mande em tudo o que você tem que fazer, inclusive quando você quer se dar mal, né? Quando você quer se arriscar a sua própria vida. E mesmo assim, não te dão essa liberdade para isso. Se o sujeito ele quer optar, vou fazer um trecho aqui que eu acho que eu não vou precisar usar o capacete, não usa. Se ele quiser usar, usa. Eu particularmente uso, né? Mas essa questão da obrigatoriedade eu não gosto muito, não. Um meio de transporte que gera uma certa velocidade, ele tem um potencial para lesões ortopédicas e traumas de face e trauma crânioencefálico muito grande. Uma das empresas de patinetes registrou 91 acidentes em todo o país em 2024. Dá uma olhada nesse daqui. Olha isso aqui, qual foi o erro desse cara aqui? Ele cometeu 2 erros aqui. O primeiro, ele calculou errado o time, ele vinha achando que daria tempo dele passar, né? Isso aqui é provavelmente um cara que nunca jogou videogame na vida. Então, eu costumo dizer que, cara, videogame, quem teve videogame na infância, isso aí é um preparo pra vida, cara. Isso aí te ensina a ter time, entendeu? Essas coisas, que tem gente que não teve essa experiência, encontra muita dificuldade para lidar com esse tipo de física do dia a dia, né? Então, quando você vai dirigir, pilotar, você precisa muito de ter essas habilidades, de ter timing para as coisas. Eu tô bem ali, eu vou entrar, eu tô vindo aquele carro, já consigo perceber a velocidade dele, então eu sei mais ou menos se vai dar tempo ou não, né? Então esse cara aqui, ele veio totalmente sem time. O segundo erro dele aqui foi não esperar para ver se o pessoal iria parar, né? Ele errou o time, ele achou que dava, e quando ele resolveu parar, cara, é aquela coisa, você vai ali na faixa, você tem que esperar para ver se o carro, as motos irão parar, né? Assim, eu sei que tem a questão da legislação, tem gente que vai dizer que, cara, na faixa você tem que, você tá no patinete, você tem que descer e ir andando. Eu já vi até gente falando isso para mim quando eu tô andando ali assim, eu passei pela faixa ali. Eu sempre passo pela faixa em cima do patinete, né? Se eu tiver já no embalo e os caras pararem, eu passo em cima do patinete. Vou descer e sair empurrando nada. E até por uma questão mesmo de agilidade, que se eu for andando vai demorar muito mais, os caras já estão querendo que eu passe pela faixa. Se eu for descer e empurrando, vai demorar um bocado, né? Sendo que eu poderia fazer muito mais rápido passando pelo patinete. Então, assim, vai ter os moralistas que vai dizer, uns garantistas, não, você tem que descer, você tem que ir andando. Você tá na bicicleta, você tem que descer, você tem que ir andando. Aí se o cara tiver de patins, o cara vai ter que tirar o patins e ir andando. É umas coisas que pra mim não faz o menor sentido, entendeu? O que faz sentido é você esperar os carros pararem e aí você passa. Essa formalidade, esse garantismo que inventaram de você tem que descer e ir andando, faz o menor sentido. Quem estiver achando ruim, que fique achando ruim.
registrou 91 acidentes em todo o país em 2024, nenhum deles fatal. Outra empresa do segmento confirmou ao menos um caso com morte em Porto Alegre. Em 2023, uma mulher morreu ao ser atropelada por um ônibus quando andava de patinete em Maringá, no Paraná. Após a morte dela, uma lei municipal com nova... Cara, esse caso aqui dessa menina aqui do Maringá, acho que ela tinha 25 anos. Olha isso aqui. Essa menina, ela veio toda errada. É igual a situação daquela outra lá do... Foi Paraná também, né? Que vinha na contramão. Ela vinha na contramão, em um cruzamento enorme aqui, sem prestar atenção em nada. Ela veio no meio da pista, né? Sendo que aqui tinha faixa. O sinal abriu pro ônibus. Vinha em alta velocidade, sem os equipamentos. Cara, tudo errado, assim. E é impressionante... que aí você vai ver na continuidade da reportagem, né? Depois desse acidente, aí começaram a criar uma opção de restrição ali no Paraná para quem tá com patinete, né? Obrigatoriedade de capacete e tal. Por quê? Por causa essas pessoas que não têm habilidade, que às vezes não têm capacidade para pegar um patinete elétrico desse, vão lá e fazem uma opção de besteira. As pessoas que já são mais experientes, né? Acabam sendo recebendo essas restrições de bônus, entendeu? Então, uma pessoa que já tem habilidade para conduzir um patinete desse aqui jamais vai fazer um negócio desse. Então, o que às vezes me deixa incomodado é essa gente que não tem responsabilidade nenhuma, né? Que não tem noção nenhuma. Elas vão lá, pegam o negócio, faz uma ação de besteira e aí o Estado vem e cria uma série de restrições e regulamentações e quem sofre é a galera que já sabe andar, que tem responsabilidade, né? Infelizmente, o caso dela aqui foi fatal, né? Ela não sobreviveu, ela teve um impacto maior na cabeça, né? Talvez se ela tivesse com capacete, talvez tivesse sobrevivido, não sei, ninguém vai poder dizer. Mas como o trauma dela foi principal na cabeça, aqui no vidro do ônibus, né? Talvez, não sei, talvez tivesse ajudado. Patinete em Maringá, no Paraná. Após a morte dela, uma lei municipal com novas regras para o uso do equipamento foi aprovada na cidade e irá entrar em vigor no mês que vem. O capacete será obrigatório. O capacete é fundamental. Ele é um item decisivo, inclusive para tornar se esse acidente vai ser um acidente fatal. Em São Paulo, os patinetes não podem circular em calçadas, apenas em ciclovias, ciclofaixas e em vias onde a velocidade máxima permitida seja de até 40 km por hora. Os patinetes, em sua maioria, não passam de 20. O condutor tem que ter mais de 18 anos e andar sozinho. O uso do capacete é recomendado, mas não é obrigatório. É perigoso, dependendo de quem não sabe dirigir, e a velocidade. Se você não está com equipamento de segurança e não dirige faz muito tempo, você pode cair, sofrer um acidente. Agora isso aí é complicado que ele falou, né? Que aí só em ciclovia ou em vias que no máximo 40 km por hora. Cara, e aonde não tiver ciclovia? E aí eu vou, dependendo da via, se for uma avenida eu não vou poder andar. Aí eu não posso andar pela calçada também. Cara, aí é o tipo de legislação que eu te falo, que vão sendo criadas por conta de pessoas que são irresponsáveis. É complicado. Então, bora acompanhar só mais essa matéria aqui, já tá ficando muito longo o vídeo. A Isabela bateu a cabeça no chão, machucou o cotovelo e o joelho quando foi derrubada por um homem num patinete. O namorado dela gravou o acidente. É uma coisa muito perigosa, porque poderia ter acontecido algo grave comigo. Eu fiquei com muitas dores de cabeça. Cara, isso daí... O cara lá do patinete também foi muito sem noção. Esse dali parece que são aqueles caras que dão manutenção nos patinetes, que ficam para alugar pelas ruas, né? E aí ele tava com outro patinete ali atravessado e eu acho que ele perdeu a noção do espaçamento. Mas se bem que ele tinha bastante espaço para lá para passar, né? Ali é porque o cara realmente estava bem distraído. Então é complicado, né? Porque querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não têm. A presença dos patinetes elétricos vem crescendo nas grandes cidades, justamente por oferecer agilidade em pequenos percursos. Um trajeto de 3,5 km até o trabalho, eu levo 15 minutos de patinete, de ônibus eu levaria 40. O trânsito de São Paulo já não é uma coisa muito fácil de se lidar. Então, patinete acaba sendo uma mão na roda muito grande mesmo. Aqui em São Paulo, a frota de patinetes mais que triplicou nos últimos 8 meses. Já são 7 mil espalhados pela cidade. A circulação cresceu e, com ela, o perigo. Só neste ano já foram registrados 44 acidentes. Isso é mais que a soma dos últimos 2 anos. Este professor de fisiatria da USP acredita que o número seja ainda maior, porque só os casos mais graves são registrados. E faz um alerta.
não tem nada que ampare a queda ou nenhum equipamento de proteção individual. Então, a pessoa caindo na via, ela pode tanto ter um trauma direto, um traumatismo craniano, uma lesão medular, ou ainda ser atropelada por uma bicicleta, por uma moto, por um carro, por um caminhão. O Conselho Nacional de Trânsito tem uma resolução com orientações. Não é um brinquedo, ele é um equipamento, ele é um veículo, atinge velocidades consideráveis. Por exemplo, em áreas de pedestre, em calçadas, em passeios, a circulação de patinetes pode ser autorizada desde que no limite máximo de até 6 km por hora. Essa legislação já ficou mais flexível, que aqui ele já diz, na calçada é permitido. Botaram velocidade máxima de 8 km por hora. Eu acho pouco, né? Eu não acho que deveria ser cravado assim. Se todo mundo tivesse bom senso, né? Eu, quando ando na calçada, sempre que tem pedestre, eu reduzo, né? Eu sempre tento antever os movimentos do pedestre, né? Sempre dando preferência para o pedestre, né? Se todo mundo tivesse essa mentalidade, cara, eu tô aqui no pedestre, onde é a área dele andar, né? Eu tô aqui meio que de convidado, né? Então eu vou dar preferência para ele, né? Só que aí tem maluco que vai pra calçada e acha que a preferência é dele, que o pedestre que se vire, o pedestre que tem que ter olho nas costas e tal. Enfim. Mais ou menos a velocidade de circulação comum dos pedestres. Cabe às responsáveis pelas vias definir as regras para circulação. E elas variam de cidade para... Esse daqui eu não consigo fazer não, cara. Eu acho que esse patinete dele aqui, ele deve ter uma boa estabilidade. Porque o meu, se eu soltar uma mão, o patinete se treme todinho, né? A cidade. Em São Paulo, por exemplo, a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora. Só maiores de 18 anos podem usar o equipamento, em ciclovias, ciclofaixas e vias. E o uso do capacete não é obrigatório, apenas recomendado. Em Belo Horizonte, depois que um engenheiro morreu ao bater a cabeça em 2019, a prefeitura tirou os patinetes de... Agora faz testes com usuários para avaliar a segurança, antes de voltar a autorizar o serviço. Os equipamentos terão itens como buzina, luzes e medidor de velocidade. Outro ponto importante é a fiscalização para evitar abusos e imprudência, como este homem flagrado em plena Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da capital paulista, ultrapassando motos, carros e caminhões. Uma regra que não vem acompanhada de uma fiscalização, ela acaba caindo em desuso se você não tem aí o engajamento da sociedade para isso. Então é um momento de discussão, é um ponto que precisa ser discutido, principalmente porque está havendo muito desrespeito e mau uso por parte das pessoas que se utilizam desse tipo de equipamento. Então, para finalizar, aqui vai a minha opinião sobre tudo isso. Acho que há abuso sim por parte de certos condutores de patinete, como há em qualquer modal. Mas no caso recente da Marginal Pinheiros, não me parece que tenha sido um desses casos. O condutor estava inclusive usando o capacete de moto. O que mais se esperava dele? O patinete no fundo é quase uma moto sem banco. Assim como existem motos de diferentes potências, também existem patinetes com diferentes níveis de desempenho. Há modelos simples, voltados para deslocamentos curtos, há modelos como os da linha Dualtron, capazes de atingir velocidades muito altas. Nesse contexto surge uma pergunta legítima. Se alguém compra um patinete capaz de chegar a 100 km por hora, por que ele não poderia circular em uma via com uma Marginal Pinheiros? Qual seria a diferença essencial entre andar a 60 km nessa via em uma moto e andar à mesma velocidade em um patinete? Estaria esse condutor realmente mais protegido em uma moto? São questões como essas que mostram como a legislação ainda precisa evoluir. Se a ideia é regularizar, que se faça isso de forma coerente. Não parece razoável simplesmente proibir que um patinete circule junto com outros veículos. Se o equipamento tiver potência e capacidade para acompanhar o fluxo da via, por que não permitir? Poderia haver exigência de habilitação, equipamento de segurança ou outras condições específicas. O importante é que a regulamentação faça sentido diante da realidade do veículo. O patinete elétrico é um produto fascinante justamente por sua versatilidade. É um veículo que pode transitar em ciclovias, em ruas e até em alguns trechos compartilhados com pedestres, dependendo da velocidade e das condições. Fazer uma legislação que restrinja excessivamente essa característica é, na prática, retirar justamente o que torna o patinete um meio de transporte tão interessante. Quando a lei tenta encaixá-lo rigidamente em categorias pensadas para carros ou motos, acabam surgindo regras que muitas vezes não refletem a realidade do uso. Talvez o caminho mais coerente fosse reconhecer que existem diferentes categorias de patinetes, assim como já acontece com as motocicletas. Modelos de baixa potência voltados para deslocamentos curtos poderiam seguir regras mais próximas às de bicicletas e ciclovias. Já patinetes de alta potência poderiam exigir equipamentos de segurança, habilitação ou até algum tipo de registro
permitindo sua circulação em vias onde a velocidade seja compatível. Uma regulamentação assim não apenas traria mais clareza jurídica, mas também permitiria integrar melhor esse novo modal ao trânsito urbano, preservando aquilo que faz do patinete elétrico uma solução moderna de mobilidade, sua praticidade, sua versatilidade e sua capacidade de se adaptar a diferentes dinâmicas da cidade. O trânsito, na prática, é um sistema complexo onde diferentes modais compartilham o mesmo espaço: carros, motos, bicicletas, patinetes e pedestres. Nesse ambiente, a segurança real não nasce da simples transferência de responsabilidade para um único lado, mas de uma lógica de responsabilidade compartilhada. Cada agente precisa compreender os riscos que corre, as limitações do seu meio de transporte e agir de forma previsível e prudente. Isso não significa ignorar que veículos maiores têm maior potencial de causar dano. Esse é um fato físico incontestável. No entanto, reconhecer essa diferença não pode levar à conclusão de que apenas um lado precisa agir com cautela. A segurança no trânsito depende de uma cultura em que todos, fortes e fracos, entendam que sua própria segurança começa pelas suas próprias atitudes. Porque no final das contas, a lei pode até atribuir responsabilidades, mas depois de um acidente, quem realmente paga o preço de um erro no trânsito são as pessoas envolvidas nele. Falou, mestre.